Olá, a paz do Senhor Jesus para você. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Hoje eu vim contar para você algumas experiências e alguns erros que eu cometi estando fazendo a obra de Deus. Vai ser meio polêmico o que eu vou falar aqui para algumas pessoas. Sei que vai, porque eu vou falar assim com vários tipos de entendimentos, né? Mas eu vou procurar assim, simplificar da melhor maneira possível para que você possa entender e para que você não venha cometer os mesmos erros que eu cometi na obra, fazendo a obra de Deus. Então tem como errar fazendo a coisa certa. Você tá fazendo a coisa certa, mas tá errando. Tem como isso acontecer? Eu vou te provar que tem. E na obra de Deus também. Tem como isso acontecer na família, tem como isso acontecer no trabalho, tem como isso acontecer nas amizades, tem como isso acontecer nas convivências com pessoas, né? Dependendo do tipo de convivência, tem como você fazer coisas erradas, coisas certas, de maneiras erradas, né? E muitas das vezes você vê mais resultados, muitas vezes ruins, do que bons. Então, assim, como eu já falei aqui, vai ser um pouquinho polêmico o que eu vou contar aqui para você, mas eu preciso passar isso para você. Você não pode fazer essas coisas, não pode repetir esses erros, ou talvez você esteja fazendo, mas assim, como falavam os antigos, né, a ficha ainda não caiu. Né? Talvez você esteja fazendo, cometendo coisas que você acha que é certo, né? E talvez até seja, mas você está fazendo de maneiras erradas. A palavra do Senhor, deixa eu ver aqui, a palavra do Senhor lá em Jeremias capítulo 5, versículo 22, ela diz que Deus coloca limites até no mar. Olha que maravilha. Deus colocou limites no mar. Deus diz assim lá nesse versículo 22, as ondas podem até se levantar de maneiras elevadas demais. Né? Elas podem até se enraivecer, elas podem ser violentas, mas elas não poderão passar do limite a qual eu coloco. Elas serão quebradas. Então assim ele diz, eu coloquei areia, né, na praia para colocar limite no mar. Eu coloquei. Então assim, Deus colocou limite até no mar. E muitas das vezes nós não queremos ter limites em algumas coisas, porque achamos que estamos fazendo para o bem, né? E no final das contas a gente acaba assim tendo alguns prejuízos. Como é que você pode ter prejuízo cometendo bem? Eu vou te contar aqui algumas experiências e eu peço que você preste bastante atenção e no final você tire as suas conclusões. Você vê se pode estar acontecendo com você. Se estiver acontecendo, eu espero que você consiga raciocinar, chegar a uma conclusão boa e melhorar, colocar na balança, tá? Eu cometi muitos erros fazendo a obra de Deus em vários anos da minha vida. Cometi erros com meus filhos, cometi erro com irmãos, cometi erro com família, cometi erros comigo mesma, tudo pela obra de Deus, tá? Tudo pelo ID, entendeu? O Senhor Jesus, ele nos deu uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos essa obrigação de anunciar o evangelho de Cristo. Nós temos essa obrigação, nós temos esse, não vou nem dizer obrigação, um compromisso de anunciar o evangelho de Cristo e fazer a obra do nosso Deus que está confiada em nossas mãos. Então assim, eu aceitei Jesus com meus 10 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu já estava pregando nas igrejas e já estava viajando, né, com pessoas da própria igreja, com meus líderes, fazendo a obra do Senhor em outros estados. E assim, eu aceitei o Senhor em 1985, no final de 85. Quando foi em 89, eu já estava mais fora da minha casa, mais fora da minha família do que dentro. Minha mãe, uma mulher que na época assim estava solteira, com 6 filhos. Então
eu me destaquei muito na obra do Senhor, me destaquei muito no Evangelho. Então, assim, eu quase não ficava em casa. E aquilo ali me trazia muita alegria e muita satisfação, era gratificante. E Deus trabalhava, Deus agia, Deus me usava pela sua infinita misericórdia de várias maneiras, Deus movia de várias formas. E aquilo ali para mim era o auge, né? Era um espetáculo divino, era maravilhoso. Eu nunca me arrependo disso, nunca me arrependo. Então eu sempre fazendo a obra do Senhor, fui acostumando assim. Quase não via minha mãe, quase não via meus irmãos, quase não via minha família, porque estava sempre fazendo a obra do Senhor, me ocupando. Então, quer dizer, uma adolescente praticamente, né? 14 anos de idade, aí ela vai completando os meus 15, 16, 17, 18, aí já era uma jovem, né? E a obra de Deus multiplicando, as viagens multiplicando, as pregações, eu contando assim testemunhos de maravilhas que só o nosso Deus faz na nossa vida. E quando a gente se disponibiliza em fazer a obra, em se dedicar para a obra de Deus, Deus ele vai usar, Deus ele vai trabalhar. Não é verdade? Você busca, você se prepara para aquilo, você se enche de Deus para sair distribuir, não é verdade? Aquilo que Deus colocou em você. Né? Então, principalmente quando a pessoa é solteira, quando a pessoa não tem assim família, um compromisso com filhos, né? Com casa, a pessoa tem muito mais liberdade para fazer essas maravilhas aí, que é a obra do Senhor. A obra do Senhor, o Evangelho em si, a pregação do Evangelho, a divulgação do Evangelho é uma coisa maravilhosa. Então, quando a gente tem tempo para isso, suficiente, a gente se entrega de um todo, né? Então, assim eu fazia, eu me entregava por completo, somente para a obra de Deus. Era de manhã, era de tarde, era de noite, de segunda a segunda. Me cansava, sim, mas era gratificante, como eu já falei aqui, era uma coisa feita com muito prazer. E assim, muitas das vezes, ficava um mês, 15 dias sem ver a minha mãe, ou algumas vezes só ia em casa, trocava mala e já ia para outro estado, com pessoas, né, que se responsabilizavam por mim, porque a maioria das vezes eu comecei essa obra, eu era de menor, né? Então, assim, e na época eu me lembro que tinha que ir ao fórum pegar um documento, né, assinado ali pela minha mãe ou pelo meu responsável, para que eu pudesse levar esse documento para outros estados, né, e nas rodoviárias, pedia esse tipo de documento para comprovar que eu estava ali autorizada pelos meus pais. Então era uma coisa assim maravilhosa de se fazer. E o tempo foi passando, casei, tive filhos, né? E a obra continuou. A obra continuou. Eu, grávida, saía para vários estados desse Brasil, pregando a palavra de Deus, cansava, os médicos pediam repouso, e eu não fazia repouso, os médicos pediam um pouco de cautela nas minhas atividades com a igreja, e eu não tinha cautelas. Então, assim, eu tive... as minhas gravidez foram 3, né? Inclusive uma eu perdi, nasceu morta, com 9 meses de gestação, nos dias de nascer, eu perdi ela dentro do meu ventre, né? Assim, e me esforçando muito na obra. Então, toda vez que os médicos falavam que eu tinha que ter repouso, que eu tinha que fazer com mais cautela os meus compromissos, eu não obedecia. Mas o Senhor me deu 2 filhos, né? Que é a Raíssa, o Rian. Um hoje tem 22 anos de idade, a minha menina tem 29. Então, assim, eu nunca coloquei limites para trabalhar na obra. E eu sempre fui uma pessoa que, eu sempre tive assim a saúde um pouquinho enfraquecida, né? Para quem ainda não conhece meu testemunho, um dia eu vou contar para você, desde o ventre da minha mãe eu já fui uma criança doente, né? Então já nasci doente, e eu sempre tive uma saúde assim meio enfraquecida. Ficava doente com facilidade, mas fazia a obra de Deus assim mesmo, era de madrugada, era qualquer lugar que tivesse que ir. Se eu tivesse que ir para São Paulo num dia e voltar na madrugada daquele mesmo dia, ou do outro dia, né, no caso, eu ia lá, pregava e voltava depois da pregação já para o Rio, chegava em casa, né, passava a madrugada na estrada, chegava em casa no dia seguinte, cansada, com crianças, mas fazia a obra do Senhor. Então, assim, eu sempre gostei disso.
sempre gostei disso. Mas vai chegando uma época na nossa vida que a gente tem que começar a separar as coisas, né? A gente tem que começar a colocar assim na balança para a gente conseguir levar, porque nós não somos assim aquele tipo de pessoa invencível, incansável. Não existe esse tipo de pessoa. E eu não colocava na balança, eu não prestava atenção nessas coisas. Aí comecei a sacrificar os meus filhos. Como assim, missionária André, você começou a sacrificar seus filhos? Então, aí a minha filha, né, a mais velha, eu levava ela para os montes de madrugada, botava um forrinho lá no chão e deixava ela dormindo ali. Aí o dia amanhecia com ela ali, e a gente buscando a Deus em oração, se preparando para a obra, cada dia mais, se preparando nos montes, no jejum, nas orações. E quando a gente reparava assim, o dia amanhecido, a gente via que ela estava toda mordida de formiga, toda empolada. E a gente achava, é o diabo, né? É o diabo que faz isso. Então, assim, falta de preparação para fazer o que era certo, né? Então, botava ali no chão com um forrinho, um lençolzinho qualquer e pronto, né? Então, uma falta de preparação maior para fazer o que era certo. Se eu quisesse ir no monte buscar Deus, orar, buscar o Senhor a noite toda, eu tinha que ter uma preparação maior para a criança, para o bebê, não é verdade? Um bercinho, portátil, mais cobertas, travesseiros, almofada, um cercadinho, coisa assim, que eu não pensava nisso na época, só pensava mesmo em orar, buscar e fazer a obra, pregar o evangelho, ganhar almas para o reino do céu. E eu me lembro que a minha casa ela vivia cheia de dia e de noite com pessoas pedindo oração. 7 horas da manhã já tinha pessoas na minha casa pedindo oração e eu já levantava pela manhã, muitas vezes nem tomava café e já ia atender pessoas, e ali pessoas de 7 da manhã à meia-noite, pessoas chegando e saindo da minha casa. E eu achava que Deus estava se agradando daquilo e eu tinha que fazer aquilo ali, porque senão Deus podia cobrar de mim. Então, para todo mundo eu era uma bênção. Essa irmã é uma bênção, essa irmã é uma diferença, essa irmã é uma coisa maravilhosa e Deus usa muito ela e vamos na casa dela. Então, chegava a hora do almoço, eu não almoçava, porque tinha pessoas em casa fazendo filas para receber oração. Só que a maioria dessas pessoas nunca ia na igreja, nunca ia nos cultos, nunca ia buscar Deus no templo. Elas só queriam estar buscando na minha casa, né? Só queria estar pedindo oração na minha casa. Elas nunca tiravam um domingo para ir à igreja ou para agradecer a Deus, né? Então, assim, essas pessoas eram abençoadas, mas desapareciam. Depois que as bênçãos vinham, né, eu ajudava a orar, jejuava, aquela coisa toda, as pessoas sumiam, porque a maioria das pessoas que são abençoadas, a maioria das pessoas que vão até você para pedir ajuda, para pedir oração, e essas pessoas que são abençoadas, a maioria delas, nem todas, mas a maioria delas desaparece, nem falam mais com você, não mandam uma mensagem, né? Esquece que você existe, porque elas já conseguiram o que ela queria. Então, assim, eu ia com pessoas para os montes, fazia campanha de 7 jejum, para ajudar pessoas que estavam em grandes lutas, provações. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ajudar os seus irmãos que estão em dificuldades, seja ela qual for. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ajudar as pessoas que precisam, porque a Bíblia diz, né, que nós devemos ajudar os nossos irmãos, e nas guerras espirituais também, os mais fortes ajudar os mais fracos. Entendeu? Nós temos que ajudar os nossos irmãos a se levantar, permanecer firme na dispensação da graça do Senhor. Não é isso que eu quero dizer, tá, irmãos? Irmãos, entendam. Por isso que eu falei que seria um pouco polêmico algumas coisas que eu iria falar aqui. Então, assim, mas eu só me dedicava a isso, né? Aí ajudando pessoas. Aí nisso, não cuidava bem da minha vida, da minha própria vida, fazia o serviço de casa correndo para estar na casa do irmão fulano, orando pela irmã Beltrana, né? Já levantava de manhã, não cuidava bem da minha casa, não cuidava bem dos meus filhos, porque tinha uma visita para fazer à tarde, né? Orar alguém que estava precisando. Assim era a semana inteira. Quando as pessoas não estavam lá em casa o dia inteiro, eu estava orando pessoas que viviam pedindo, pede para a Andréia vir aqui, pede para a missionária Andréia vir orar por mim, pede, sendo que essas pessoas, depois que melhoravam, nunca foram à igreja agradecer a Deus. Tudo bem, uma certa vez,
eu me lembro que, eu estou falando de limites, tá, irmãos? Até na obra do Senhor, porque muitas vezes existem pessoas que só acordam, só despertam depois que perde, né? Depois que perde. Então você pode ser uma dessas pessoas que está se dedicando tanto a pessoas de fora, igrejas. Lembra de Eli? A Bíblia diz que Eli criou Samuel, né? E Samuel foi um grande juiz, um grande profeta e um grande sacerdote, não é verdade? O homem tinha 3 cargos especialíssimos em cima. A responsabilidade que Deus deu para Samuel foi uma coisa linda, mas Samuel viveu para aquilo, praticamente para aquilo ali, não é verdade? Mas a gente vê que muitas vezes a Bíblia diz que a maioria, né, de filhos desobedientes aos seus pais, a maioria, os pais conheciam a Deus, né? Então ele era um sacerdote da casa do Senhor, ele criou Samuel. Você vê que a criação de Samuel foi uma coisa excelente no Senhor, porém ele não conseguiu domar, né, ali os desrespeitos. Ele não conseguiu tirar a rebeldia, a desobediência de seus próprios filhos. Eles faziam horrores na casa de Deus, né? Então, a gente vê ali o que adianta você cuidar tanto dos de fora e esquecer dos seus, né? A Bíblia diz que quem não cuida da sua família nega a fé, pior do que o ímpio, pior do que o incrédulo, né? Então, eu não estou dizendo aqui que você não pode fazer a obra de Deus, eu não estou dizendo aqui que você não deve se doar para Deus, né? Apóstolo Paulo, ele disse, eu deixarei me gastar, né, por vocês, pela obra, pelas coisas do Senhor. Mas ele se decidiu fazer somente aquilo ali, só viver para a obra de Deus, né? Mas quando a gente tem outros compromissos na vida, como família, responsabilidade de dar atenção, sustentar, não é verdade? Apoiar, manter, então a gente tem que saber dividir as coisas, e nem Deus quer que você abandone você mesmo, nem Deus quer que você se esqueça de si mesmo e dos seus, só para viver para cima e para baixo, pregando, fazendo a obra, porque você pode perder uma coisa muito importante e especial, que é a sua casa, é a sua família, é o seu lar. Então, assim, eu me lembro que uma certa vez eu estava no telefone, olha só, irmãos, anos atrás, eu não sei se vocês se lembram, os celulares eram desse tamanho, bem grandão, então, mas descarregava muito rápido. Então eu me lembro que uma certa vez eu estava no celular, com o celular no ouvido, falando, mas a tomada do carregador adaptada ao celular e ali carregando. Então ele esquentava, porque ele descarregava e eu carregando, conversando com pessoas na tomada, né, com o celular carregando e ele quente e eu ali conversando 1, 2, 3 horas consecutiva, aconselhando, né, orando por pessoas, porque quando não era pessoas fazendo filho em casa, quando eu não estava na casa de alguém orando por alguém, eu estava no celular ou no telefone, né, no telefone de fio, né, convencional, orando por pessoas, né, e não tinha mais tempo de fazer quase nada. E quando chegava a hora de começar a me arrumar para sair para pregar à noite, eu tinha que fazer tudo correndo, dar um banho nos filhos correndo, dar uma comida rápida, um danoninho, porque aquilo ali ia alimentar eles até o final daquela viagem, para que eu voltasse para casa, para que eles pudessem dormir. Olha só que coisa. Então, uma certa vez, eu estava no celular e já tinha umas 3 horas já que eu estava aconselhando uma pessoa e orando por ela, ali pelo celular. Então eu me lembro que não fica aquela segunda chamada? Ficava aquela segunda chamada. Só que eu olhei assim, eu não reconheci o número, falei, não vou atender não. E continuou. E eu ali, já quase 3 horas, conversando e orando por uma pessoa. E a maioria das pessoas que toma muito seu tempo, depois você olha assim, poucas delas dão valor às suas palavras. Você sabia disso? Poucas delas guardam, poucas delas executam as suas palavras de bem, as suas palavras de conselho, as suas palavras de sabedoria, as suas palavras certas, suas ideias, a ajuda que você dá, poucas delas executam, né? E tomam ali o seu tempo.
todo ali. E eu vivi muitos anos da minha vida assim. Anos mesmo. Quando eu digo muitos anos, são muitos anos mesmo. Porque eu tenho 41 anos no Evangelho. Né, irmãos? Então a maioria deles foi para o povo, foi para as pessoas, né? E pouquíssimo para mim, pouquíssimo para os meus cuidados, né? Então assim, eu não vou dizer que eu despertei tarde demais, mas eu despertei assim a tempo, mas eu me arrependo assim de muitas coisas que eu não pude aproveitar por falta assim de entendimento. Achando que eu estava fazendo a obra de Deus de maneira certa, não é verdade? Eu achava que Deus queria que eu me matasse, só em fazer a obra, só em estar me disponibilizando em trabalhar para pessoas, para a igreja e estar ajudando pessoas, e nada contra isso, amém, irmãos? Nós devemos ajudar pessoas, mas a gente também tem que lembrar de nós, a gente também tem que lembrar da gente, a gente também tem que lembrar dos nossos e saber separar e dividir as coisas, entendeu? Então eu me lembro que eu estava ali, né, naquele celular, e eu me lembro que de repente alguém chegou aqui em casa. Alguém chegou aqui em casa e eu fui para... Eu peguei, né, resgatei ali aquele número e retornei a ligação. Aí quando eu retornei a ligação, era a diretora da escola do meu filho. E ela disse assim: mãe, a gente fez muitas ligações para você, você não atendeu. O seu filho está no hospital. Aí eu perguntei: no hospital? Por que meu filho está no hospital? Ah, porque ele quebrou o braço aqui na escola. Ele quebrou o braço na hora do recreio. Irmãos, eu corri para lá, fiquei tão assim, triste. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, se eu estava ajudando uma pessoa, se eu estava orando por uma pessoa, por que o Senhor deixou meu filho quebrar o braço? Olha só, irmão, no final das contas, tudo é Deus, né? A gente joga a culpa em Deus por tudo. Então eu me lembro que eu cheguei e perguntei para Deus: por que o Senhor deixou meu filho quebrar o braço se eu estava fazendo a tua obra? Não houve resposta de Deus. Porque quando a pessoa não para entender, quando a pessoa não para e não deixa a mente, né, ser tomada de sabedoria, quando a pessoa não tem a sabedoria para entender certas coisas, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então tem coisas que Deus permite a pessoa passar fazendo para ver se ela acorda, e o próprio Deus mesmo, ele mostra para a pessoa que não é isso que ele quer para a pessoa. Deus não quer ninguém se autodestruindo, principalmente na obra dele, né? Então eu me lembro assim, eu quero deixar bem claro para os irmãos que assim, hoje eu faço a obra do Senhor, continuo viajando, continuo pregando, continuo ajudando pessoas, continuo fazendo obra, mas por outro lado, não esqueço de cuidar de mim e não esqueço de cuidar dos meus, como antigamente, entendeu? Você está entendendo tudo o que eu quero dizer, né? A obra do Senhor, ela não parou, sendo que quando não posso, não posso. Eu não vou fazer praticamente o impossível para realizar uma coisa que muitas das vezes nem Deus está mandando eu fazer. Então eu me lembro que cheguei naquele hospital, eu chorei muito, fiquei muito triste, e como se não bastasse, repetiu a mesma cena. Eu estou uma vez aqui em casa me preparando para ir a uma apresentação do meu filho na escola. Meu filho ia fazer uma apresentação lá, eu não me lembro se era do Dia das Mães, eu não me lembro muito bem assim a época da comemoração, mas eu me lembro que eu cheguei a pisar na porta quando uma pessoa chegou. Essa pessoa chegou, e incrível que pareça, irmãos, as pessoas elas já entravam na minha casa, elas já abriam o portão e elas já vinham entrando no quintal e já me chamavam na porta. Acredita? Olha a liberdade que as pessoas tinham na minha casa. E eu me lembro que a pessoa me prendeu e eu não pude estar na apresentação do meu filho. E quando eu cheguei com um atraso de 40 minutos e a minha irmã ela foi buscar o filho dela, que estudava na mesma escola. A minha irmã assistiu a apresentação, mas ela dizia para mim: ele toda hora ficava olhando, procurando você nas cadeiras. Olha que tristeza, e aquilo me doeu por muitos anos. E eu colocava dentro de mim: não, estou fazendo a obra de Deus, eu não vou parar para ouvir uma apresentação na escola. Eu não vou parar por isso. E tudo bem, passou. Até que uma certa vez estou eu no celular de novo orando pessoas que ligavam e pediam, porque assim, irmão, se você dá o seu número para alguém,
né? E se você quer se privar de pessoas estar o dia inteiro, né, te chamando, pedindo oração, pedindo oração, pedindo oração. Se você não pode atender, se você tem outros compromissos, outras coisas para fazer, evita. Dá o teu número para todo mundo que pede. Né? Por quê? Porque eu precisei passar por isso para entender que hoje eu tenho que ter um número particular de família, né? E se quem quiser falar comigo, que entre na rede social, vai lá no privado, no Messenger e conversa comigo de lá, né? E o celular só simplesmente para agendas, e mesmo assim quem faz as minhas agendas é o meu esposo, né? Então, olha só o que acontece. Eu me lembro que eu estou em casa orando por pessoas pelo celular e raramente eu almoçava. Eu ia almoçar 1 hora da madrugada do outro dia, né? Então eu era uma pessoa assim, eu tenho 1,62 de altura, eu cheguei a pesar 38 quilos, 40 quilos, 42 quilos, porque eu não me alimentava na hora certa, não cuidava de mim direito. Então só orando pessoas, ia atrás de pessoas, buscando pessoas, pregando em igreja, ajudando pastores, ajudando a obra, fazendo viagens, e era coisas assim. E o resto tudo em segundo lugar, em terceiro, em quarto, em quinto lugar, né? E até mesmo a minha saúde foi se deteriorando cada vez mais. Por quê? Porque eu chegava em casa de madrugada, eu fiquei durante muitos anos da minha vida dormindo de madrugada, dormindo 6 horas da manhã. Até hoje, né, o meu organismo, meu cérebro, melhor dizendo, ele guardou isso. Eu deito na cama, eu deito com sono. Pode ser 10 horas da noite ou 1 hora da madrugada. Eu deito com sono. Mas quando eu deito, eu durmo 30 minutos, 40 minutos. Dali eu já acordo e só vou pegar no sono de novo amanhecendo o dia. Então, meu cérebro acostumou assim. Infelizmente, há anos eu tento mudar, mas eu não consigo. Aí, quando vai amanhecendo o dia assim, 5h40, 6 horas da manhã, aí é que eu começo a dormir mesmo. Né? Então, assim, o meu cérebro acostumou ficar atento na madrugada. Então, eu tenho assim, um sono muito perturbador, eu não consigo dormir direito. Então, durmo um pouquinho, acordo um pouquinho, durmo um pouquinho, acordo um pouquinho. Por causa disso aí, foram consequências, né? Então, meu cérebro acostumou, minha mente acostumou assim. Então eu me lembro que eu estou no telefone e se repetiu de novo, como várias vezes repetia, mas se repetiu de novo o fato da minha filha, agora minha filha, passou mal no local de trabalho, né? Ela devia ter uns 20 anos, 18 anos por aí, não me lembro muito bem. Então ela estava trabalhando e ela passou muito mal. Ela passou muito mal e o pessoal do trabalho dela ligando para mim e eu olhando assim, um número desconhecido. Então Deus continua abençoando a pessoa, vai lá, Senhor, trabalha, tira a luta, tira a guerra, ajuda, dá vitória. Às vezes a pessoa nem compromisso com Deus tinha. E eu tô lá, pagando preço pela pessoa. Daqui a pouco, minha filha chegava em casa, né? Minha filha chegou em casa. E só que ela não chegou assim, como ela vinha normalmente, andando com os amigos, não, ela chegou dentro de uma ambulância, né? Então aquilo ali me deixou muito quebrada. E eu mais uma vez cobrei a Deus. Se eu estou fazendo a tua obra, por que o Senhor deixou isso acontecer? Só que Deus não me dava respostas, né? E essas coisas assim foram entrando na minha vida e eu comecei assim a me cansar. Por quê? Eu me lembro também várias vezes que eu ia para os montes, né, e ficava lá, deixava a comida pronta em casa e ficava lá ajudando pessoas em jejum, jejuando por pessoas, para que pessoas fossem abençoadas nisso, abençoadas naquilo, para que pessoas conseguissem receber a benção tal, emprego, porta de emprego, casamento, benção na família. Aí deixava assim a minha comida pronta, aí minha filha, na hora que ela sentisse fome, ela ia lá e pegava comida, dava para o irmão dela e ela também ali se alimentava e eu estava fora, orando, né, e evangelizando e buscando. E eu me lembro que uma certa vez eu recebi assim uma afronta muito grande de difamação, muito grande mesmo, de difamação. Difamaram o meu nome de maneira assim terrível. Então essas pessoas que eu mais ajudei foram as primeiras que se afastaram de mim. Essas pessoas que mais me ajudei foram as primeiras que falaram mal de mim. Então aquilo ali eu comecei a me entristecer demais. Mas
Isso aí é para a gente ver, né, irmãos? Que a gente nunca deve fazer nada por alguém pensando em que essa pessoa venha nos recompensar em alguma coisa. Porque muitas das vezes, depois que a pessoa é abençoada, nenhuma obrigada vem. Nenhuma obrigada. E eu me lembro que, por muitos anos, eu doente, pensa uma pessoa doente, né? E doenças sérias, né? Como assim, anemia profunda, o sangue a 13, o caso de estar internada, entendeu? E eu sempre tive nessa essa falta de ferro. Todo ano eu tenho que me tratar, porque eu sempre tive falta de ferro, falta de vitamina D, falta de essas coisas assim. Então todo ano eu tenho um tratamento ali que eu tenho que fazer, né? Por causa dessa necessidade que eu sempre tive. Então, e outros tipos de enfermidade. E eu me lembro que algumas vezes eu aqui com os meus filhos na minha casa, só eu e os meus filhos, né? Éramos só nós três. E eu de cama, quando dava 5h40 da tarde, eu já começava a dar o banho neles, eu começava a me arrumar. E detalhe, tá, irmão? A maioria das vezes quando eu ficava doente, ninguém vinha orar por mim, não. Tá? Ninguém, as pessoas sabiam. Sabe o que as pessoas diziam? Ah, Deus usa ela é uma bênção. Isso aí ela vence rápido, tá? E eu defiando, doente, muito doente, igual quando eu tive pneumonia, né? E mal curou a pneumonia, eu já tive outra pneumonia. Então, assim, fiquei muito debilitada. Aí ia dando assim, 5h40 da tarde, eu já começava a arrumar meus filhos, tossindo, gemendo, com dores nas costas, dores no corpo todo, febre altíssima. Eu tomava banho e ia para a igreja dirigir culto, né? Eu ia dirigir o culto. E na hora que eu estava dirigindo o culto, era uma glória, né? Eu era tomada por uma unção, por uma glória, uma maravilha. Mas depois que eu entregava o microfone, eu voltava ao pó. Né, voltava ao pó. E muitas vezes tinha que andar muito tempo. Bota aí 1h40 a pé, voltando para casa, tarde da noite, com 2 crianças, né, um de colo e outro segurando na mão. Né, e doente, com pneumonia e outras coisas. Né, então, assim... E mesmo assim, doente, enfraquecida, eu jejuando e orando, não, eu tenho que jejuar e orar, porque eu não posso ficar sem jejum, mesmo morrendo, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que orar, eu não posso ficar sem jejuar. Assim, então eu não me cuidava, né? Aí até que uma certa vez o Espírito Santo falou para mim assim: eu quero você viva, eu preciso de você sã, eu preciso de você boa, eu preciso de você viva, porque você morta, você não vai fazer nada. Você morreu, não vai fazer mais obra nenhuma, se cuida. Então, assim, como Deus já me curou de vários tipos de enfermidades, principalmente enfermidades incuráveis, eu achava que todas elas que viessem contra a minha vida, Deus tinha a obrigação de curar. Eu não precisava ir a médico. Não precisava me consultar, não precisava cuidados, de nada, de remédio, de nada. Então eu ficava ali, né, naquela guerra. Não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E muitas das vezes assim, eu inchada, doente, debilitada, né? Eu ia orar pessoas, buscar por pessoas, pedir por pessoas. Eu dirigia uma igreja, uma congregação, eu era responsável por essa congregação. E muitas vezes, assim, eu com a coluna praticamente travada, dirigia culto até mesmo sentada, morrendo de dores. Mas eu achava que tinha que estar ali, porque ninguém podia fazer aquilo que eu fazia. Né? Nessa mesma congregação, uma certa vez, eu me lembro que chegou uma época, né, de dia 12 de outubro, dia das crianças, e a gente queria fazer uma comemoração. Então, para as crianças, né, da igreja e as crianças que fossem naquele dia no culto. Então a gente comprou bexiga, a gente comprou doce, pirulito, bolo, e a gente queria fazer ali aquela confraternização com as crianças no dia das crianças. E eu me lembro que chegou uma jovem da mocidade daquela congregação onde eu era responsável e se ofereceu. Missionária Andréia,
a senhora não quer deixar eu me responsabilizar em enfeitar a igreja, em cuidar das crianças na festividade de comemoração do Dia das Crianças? A irmã não quer deixar eu me responsabilizar pelas crianças? E eu pensei assim, poxa, será que ela vai enfeitar a igreja direito? Será que ela vai colocar o bolo no lugar certo? Será que ela vai saber lidar com as crianças? Será que ela vai cantar o hino certo com as crianças? Eu acho que ela não vai fazer direito como eu faço. Aí aquilo veio assim, eu falei, poxa, mas eu estou com tanta coisa para fazer e ainda com responsabilidade de igreja, então eu vou deixar, seja lá o que Deus quiser. Irmãos, chegou o dia, né, da confraternização. Quando eu abro a igreja, que eu entro, a igreja estava esplendidamente linda, linda, tudo feito com muito cuidado, os detalhes, enfeite, mas estava lindo. E eu me esmoreci assim de admiração. Fiquei, nossa, ela fez uma coisa maravilhosa que talvez nem eu conseguiria fazer. Então eu fiquei ali admirada com o trabalho daquela jovem pelas crianças. Aí depois eu pensei assim, nem tudo é preciso fazer, porque tem mais pessoas na seara que também trabalham. E eu cheguei a uma conclusão, irmãos, que eu precisava de ajuda, porque eu não podia fazer tudo sozinha, eu não podia agir tudo sozinha, né? Quantas das vezes eu, sem poder quase falar de dores no corpo, pensa em dores no corpo, né? Já tive assim, mioma, cisto no ovário, câncer no útero. Jesus curou tudo isso. Mas antes de Jesus curar, irmão, as dores são insuportáveis. E eu lá dirigindo cultos, isso não é só de agora não. De anos para cá, muitas vezes aconteceram. E eu lá dirigindo o culto, não, eu não posso faltar. Se eu faltar, a irmã fulana vai dizer que eu estou enfraquecida. Se eu faltar, o irmão vai dizer que eu não aguento nada. Se eu faltar, alguém vai dizer que eu já estou caído, que eu já estou desanimada. Não, eu sou forte, eu estou morrendo, mas eu vou fazer. E muitas das vezes quase morta mesmo. E achando que eu tinha que estar lá. Irmão, Deus quer isso para alguém? Deus quer isso para alguém? Há poucos anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu tive umas enfermidades, né, como câncer no útero e mioma, né? E eu me lembro que eu cheguei para o meu esposo e eu disse que Deus ia me curar e ele queria pagar a cirurgia juntamente com a minha filha. Minha filha se disponibilizou. Mãe, vamos pagar a cirurgia, você tem que operar, você tem que se cuidar. E eu não, Jesus vai me curar. E mantive ali aquela fé, graças a Deus o Senhor Jesus me curou. Porém, irmãos, eu tinha que fazer repouso, eu tinha que me cuidar, eu tinha que fazer a minha parte, entendeu? Eu tinha que fazer aquilo que eu podia fazer. Eu tinha que ir ao médico, cuidar da minha... do meu corpo, eu tinha que cuidar de mim, por mais que eu acreditava que Deus ia me curar e que eu não ia passar por cirurgia, eu tinha que fazer também a minha parte, por exemplo, tomar os remédios para evitar as dores de tão forte que era, mas eu sempre, não, eu vou dirigir o culto, não, eu vou estar lá na igreja, eu tenho que estar de pé, eu tenho que botar uma máscara na cara e fingir que eu não estou sentindo dor, e por dentro eu pensando, Jesus me cura. Por que eu estou passando por isso tudo? Por que eu estou passando por isso tudo? Tudo bem, Jesus me curou. Mas eu não podia também, irmãos, evitar tantas e tantas dores dobradas. Eu podia evitar, né? Eu podia fazer alguma coisa também para me ajudar até o momento em que Jesus viesse e curasse, como ele curou. Eu não precisava sair de casa inchada e ir lá orar pessoas em jejum de 24 horas para Deus abençoar as pessoas e a mim, né? Então, assim, eu quero deixar aqui para você um alerta.
né? Você que se preocupa tanto em cuidar dos que estão de fora, né? Davi, ele guerreou tanto, ele possuiu tantas glórias, tantas vitórias de guerra. Davi foi chamado por Deus, foi ungido por Deus, foi. Mas ele cuidou tanto de ser vitorioso em tantas guerras, que ele tinha capacidade para aquilo. Mas lembra quando foi levado as suas mulheres, quando foi levado seus filhos, quando foi levado as mulheres dos seus homens, quando foi levado os jovens e as mulheres da terra ali, os seus inimigos levaram. Lembra quando Davi chegou de uma batalha, o que os homens fizeram? Queria apedrejar Davi. Eles deviam pensar assim, poxa, a gente estava guerreando com Davi, ajudando, guerreando ao lado de Davi. E a gente agora chega em casa, a gente não encontra os nossos filhos, nossas mulheres, nossa família, porque os inimigos vieram enquanto a gente estava fora e levou todo mundo. Não, Davi agora vai ter que se responsabilizar pela nossa família. Porque muitas das vezes você está lá sendo vitorioso em outras guerras, mas dentro da sua casa está vendo um outro tipo de guerra e você não está conseguindo vencer porque você só pensa naquilo lá. Você acha que você pode fazer tudo. Você acha que você pode agir tudo. Não, Deus me chamou. Amém, irmãos, Deus te chamou. Mas você se entrega de tal forma que você esquece as outras coisas. E isso não pode acontecer. Pode fazer a obra, deve pregar, deve deixar Deus agir, deve deixar Deus trabalhar, mas não adianta você ganhar aqui e perder tudo aqui. Entendeu? Separa. Eu não estou dizendo para você entrar num comodismo espiritual. Eu não estou dizendo que você não deve jejuar mais, que você não deve guerrear mais, que você não deve buscar mais, que você não deve se dedicar mais, que você não deve se doar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que fazer tudo com ordem, limite. Tem que ter limite, irmão. Olha a grandeza do mar. E Deus botou limite no mar. Uma coisa tão poderosa, estrondosa, extraordinária, maravilhosa é o mar. Na verdade, é uma coisa maravilhosa. Mas Deus colocou limite ali. Olha, eu coloquei a areia, tá? Daqui você não passa. Não é verdade? Então, tudo que não tem limite acaba sendo em excesso e pode destruir coisas boas, né? Eu continuo na obra do Senhor, mas assim, se eu estou sentindo muitas dores, se eu não estou me sentindo bem, se eu estou passando muito mal, eu vejo que eu não vou conseguir cultuar o meu Deus, não vou conseguir fazer para Deus o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, é melhor. Entendeu, irmãos? Então, assim, a gente não pode fazer para agradar simplesmente a outros, ou então para outras pessoas ver que você tem capacidade, que você pode, que você faz. Não, irmãos, as coisas de Deus, elas surgem naturalmente, elas vêm assim, ó. E como Deus usa, como Deus trabalha, como Deus fala, né? A gente vê aí líderes espirituais, né? A gente vê pastores, né, dizendo aí, né, eu estava ouvindo uma pregação hoje e eu ouvi o pastor dizendo, e eu vou usar as palavras desse pastor que eu ouvi na pregação no YouTube. Ele disse assim: as ovelhas não são suas, as ovelhas são de Jesus. Tem pastores que falam minhas ovelhas, não, as ovelhas são de Jesus, né? Jesus perguntou: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacente as minhas ovelhas. Então, muitas das vezes, você está querendo colocar a mão em tudo, né? Está querendo fazer tudo. E você não está vendo que não tem condições, mas você quer. Aí acaba sacrificando outros lados, mas você não quer entender, porque Deus me chamou. Eu não quero entender porque eu sou uma bênção, eu não quero entender porque eu sou usado por Deus, eu não quero entender porque eu sou vaso ungido, separado, sou de guerra, sou de peleja, eu sou de batalha, eu enfrento mesmo, meto as caras mesmo, eu sou guerreira mesmo, eu sou guerreiro mesmo, eu faço tudo mesmo. Não, irmãos, faça ali, ó, como Deus tem colocado para você fazer. Tá? Não deixe de evangelizar, não deixe de pregar, não deixe de abençoar as pessoas, não deixe de ajudar as pessoas, não deixe de se preparar, não deixe de se fortificar na graça.
não deixe. Mas também não deixe as coisas certas que você faz de maneira errada prejudicar o outro lado da sua vida. E detalhe, irmãos, esses tipos de pessoas que quer colocar a mão em tudo, quer fazer tudo, quer agir tudo, acha que pode tudo, esse tipo de pessoa é muito difícil receber, aceitar, melhor dizendo, conselhos. A maioria dessas pessoas não aceitam conselho. Deus me chamou, né? Deus me chamou para essa obra, entendeu? Então, se Deus te chamou para a obra, Ele não vai deixar o outro lado da sua vida desmoronar, entendeu? Porque tem pessoas que não podem chegar e tentar aconselhar, porque já sabe que essa pessoa não vai receber o conselho, não vai receber o conselho, entendeu? Ela quer fazer tudo, ela quer colocar a mão em tudo e está perdendo muita coisa boa. Por último, eu quero falar da minha mãe. A minha mãe não morava muito distante da minha casa, uns 15 minutos da minha casa, e eu me lembro que eu nunca ia na casa da minha mãe assim para ficar com ela, né? Minha mãe é uma mulher sozinha, serva do Senhor. Mas assim, eu nunca ia na casa dela. E ela sempre ia na casa da minha irmã. Mas ela também praticamente quase não vinha na minha casa. Eu não ia na casa dela, ela também quase não vinha na minha casa. Porém, a minha irmã, sempre que levava a filha na escola, no caso a escola era perto da casa da minha mãe, então a minha irmã sempre levava a minha sobrinha no colégio e quando isso acontecia, ela ia sempre na casa da minha mãe visitar minha mãe. Porém, eu não, muito difícil. De vez em quando eu ia lá, mas eu me lembro que a minha mãe, ela dizia, você não vem aqui, marca um domingo para almoçar aqui. Eu falava, vou marcar um domingo. Aí passava aquele domingo, mãe, eu não vim porque eu tive que fazer visitas, tive que orar pessoas doentes, tive que ajudar as pessoas, e eu faço isso aos domingos. Aí, ela sempre me cobrando. Aí até que um dia o Espírito Santo falou na minha mente, vai visitar sua mãe, fica um pouco com a sua mãe. E eu pensei, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa boba. E sempre aos domingos, né, que ela sempre pedia, vem almoçar comigo um domingo aqui, vamos fazer alguma coisa pra gente, vamos conversar, rir, brincar. Não posso, domingo eu tenho que orar a irmã fulana que está de cama, domingo eu tenho que visitar o irmão Beltrano, domingo eu tenho que sair para ver ciclano. Então eu nunca podia, estava sempre fazendo visita às pessoas doentes aos domingos, portanto que eu ainda não parei de fazer isso, mas o domingo que não tem como mesmo, eu não vou. Antigamente eu fazia o contrário, se não tivesse como, eu deixava tudo e ia tendo como ou não, entendeu? Então agora não dá, dá. Não tem como, não tem como. Tem que fazer outra coisa? Tenho que fazer outra coisa. Então eu me lembro que houve uma certa vez que eu cheguei para ele e falei assim, mãe, eu vou, esse domingo agora, 3 dias antes, eu cheguei para ela e falei, mãe, domingo agora eu vou estar aqui com você, vamos fazer um almoço, vamos sentar, vamos rir, vamos almoçar. Aí ela ficou toda feliz, tá bom, ela era uma mulher assim também, muito doente, né, tinha problema de coração, problema de pressão, vários tipos de enfermidade. E eu me lembro que eu cheguei para ela e falei, domingo agora, faltam 3 dias, eu vou. Ela falou, tá bom, então amanhã eu vou ao centro do Rio, que eu vou me internar para fazer alguns exames. E eu vou ter que ficar internada porque são muitos exames. Eu vim embora no dia seguinte. Falei, tá bom. Ela, mas é só para fazer exame. Eu falei, tá bom. Então domingo eu tô lá. Irmãos, no dia seguinte minha mãe se internou para fazer uma bateria de exames. E eu me lembro que o Espírito Santo ardendo no meu coração dias antes. Fica com a sua mãe, tira um tempo para sua mãe. Você nunca pode estar com a tua mãe. E aquilo ardendo no meu peito, eu ignorando. E eu me lembro que minha mãe se internou para fazer aquela bateria de exames. E quando foi no domingo, a minha mãe voltou para casa dentro de um caixão. Ela infartou no hospital. Ela infartou. Então, dói muito, né? O domingo que eu tinha combinado para estar com ela, almoçando com ela, eu estava enterrando ela, né? Então foi assim, uma pancada muito forte,
muito forte. E dói até hoje, isso tem 8 anos, mas dói até hoje. Então, assim, é claro que você não vai deixar as coisas de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. Mas cuida também do que você pode cuidar hoje. Cuida de você, dê valor, né? Eu tô aqui assim emocionada porque dá um aperto no peito, né? Uma perda tão grande. E eu praticamente não aproveitei a minha mãe. E quantas vezes ela ficava com os meus filhos para eu viajar para pregar a palavra de Deus, né? Então, assim, cuida. Você que é líder de igreja, não deixa o povo tirar todo o seu tempo, porque as pessoas estarão sempre aí. Mas será que você poderá estar sempre? E é melhor você estar de pé, fazendo as coisas de Deus, tudo no querer do Senhor, do que no seu próprio querer. Porque a gente atropela, tá, irmãos? A gente passa por cima de limites que a nossa vida não quer deixar a gente avançar, porque sabe que vai prejudicar, né? O Espírito Santo quer falar, o Espírito Santo quer ajudar, o Espírito Santo quer orientar, mas a gente não deixa, achando que está fazendo a vontade de Deus e a gente não quer nem ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou fazer esse trabalho aqui, essa obra de Deus aqui, eu vou ali, vou fazer lá, nem consultou, não falou nada com Deus, entendeu? É claro que você não deve fazer a obra de Deus só quando Deus mostrar ou revelar ou descer um anjo do céu para falar. Não, estou falando aqui de limites, saber separar coisas, tá? Que essas palavras possam ter ajudado você em alguma coisa, que essas palavras possam ter te despertado, que você seja um obreiro fiel, uma pessoa aproveitável na obra do Senhor, mas que seja também abençoada na tua família, como fala lá no livro de Eclesiastes, né? Aproveite hoje, porque amanhã, para a sepultura, aonde nós iremos, lá não tem trabalho, lá não tem diversão, lá não tem nada. Então aproveite hoje, se cuide, cuide da tua casa, cuide da obra do Senhor, cuide da tua família. E não pense que você pode fazer melhor do que todo mundo, sempre, tudo. Eu posso, eu faço, eu sou melhor. Nunca pense assim. Deus também tem os seus, como é que eu vou explicar? Os seus trabalhadores, que muitas das vezes não é só você, né? Se você não pode, por exemplo, fazer alguma coisa e ir até o fim, não prejudique a vida de pessoas obrigando com que elas façam para você o que você arrumou para fazer, né? Se você não consegue, não prejudique a vida de outras pessoas que não podem fazer, mas fazem por te obedecer, por gostar de você, por considerar você. Não sufoque ninguém com as coisas que você começou e não conseguiu terminar. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha continuar trabalhando na tua vida. E eu espero, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus, que você tenha entendido cada palavra que saiu da minha boca e venha tirar proveito daquilo que você vê que é bom para você. Tomara que você aceite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?